mais que o ouro e a prata. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. E Ele quer tratar com o seu coração e com a sua alma. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas nesse mundo, mas às vezes nós buscamos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus, Ele tem a salvação para o seu povo. Não tem outro Deus além do Senhor Jesus. Aquele que fez os céus e aquele que fez a terra. Ele é o Criador de tudo. E só Ele pode operar nas vidas das pessoas. Embora muitos não acreditem na palavra do Senhor, mas o Senhor, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. E Ele quer falar com a humanidade. Ainda que a humanidade não queira. Ainda que a humanidade tape os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Ele vai falar. Querendo o diabo ou não, Ele vai falar. Através da sua palavra. Porque o homem ele é pó. Do pó veio e do pó tornará. Não adianta ele querer bater no peito e dizer que é mais que Deus, porque tem tudo. A verdade é que tem Jesus, não tem nada, é só a casca. A sua alma está precisando de Jesus Cristo. A sua alma muitas das vezes está gemendo, está clamando por misericórdia, está vazia. E você sabe disso. Tenta preencher com as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo não podem trazer nada para a sua alma. Porque todo homem tem um vazio dentro de si. Ele pode colocar tudo dentro dele, deste mundo. Mas só Jesus preenche os corações e a alma. Ainda que você não entenda, o trabalhar de Deus, Ele opera através da sua palavra. O mundo está aí correndo de um lado para o outro. O mundo está aí desenfreado, buscando coisas momentâneas, passageiras. Mas Jesus, só Ele tem a vida eterna. Porque um dia tudo vai passar nessa terra. A sua vida, a minha vida. Só que o problema não é morrer, porque morrer todos nós um dia vamos morrer, até eu. O problema é para onde vai a sua alma. Depois da morte, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Essa história de que morreu, acabou e enterra é mentira do diabo. Morreu, acabou, não. Depois que você morre, você vai para debaixo de 7 palmos. E depois a sua alma ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Depois não adianta a pessoa reclamar e dizer que nunca ouviu falar do Evangelho. Porque hoje, o que mais temos aí na internet são pessoas pregando o Evangelho. Só que nem todos ali são pessoas de Deus. Muitos só querem pegar dinheiro, só querem pegar só as coisas terrenas. Mas muitas vezes não fala da palavra verdadeira. Mas de qualquer maneira, o Evangelho está sendo pregado. A pessoa querendo ouvir ou não. Essa história de que morreu, acabou, não existe. Quem inventou isso foi o diabo. Então Jesus ele quer preparar o ser humano aqui na terra, a sua alma. Porque ninguém vai subir de qualquer maneira para o céu. Esse negócio aí, eu sou uma pessoa boa, o meu lugar está guardado no céu. Ninguém é salvo porque são pessoas boas. Porque a salvação não vem pelas obras, e sim pela graça e pela fé em Jesus Cristo, que um dia morreu por nós na cruz do Calvário e derramou o seu sangue puro e carmesim para nos dar a vida eterna. Só Ele tem a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho,
a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus, Ele é o caminho da salvação. Só Jesus, Ele é o caminho para a vida eterna. E as pessoas estão procurando a vida eterna em outros lugares. As pessoas estão procurando a vida eterna em tantos outros lugares que não tem nada a ver com Deus. E acha que vai ser salvo. Mentira do diabo. Você está no engano, na mentira e não sabe. O diabo engana você de dia e de noite. Você está cego espiritualmente. Mas Jesus, Ele veio para desfazer toda a cegueira humana. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século é Satanás. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Jesus, Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Eu vou ler um texto que eu separei há alguns dias, que está em Atos 3, que fala da cura de um coxo. Pedro e João subiu ao templo para a oração, a hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse umas esmolas. Pedro, ficando juntamente com João, ele disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente para receber alguma coisa. As pessoas, elas querem receber tudo deste mundo. Espera, esse mendigo estava ali na porta do templo, querendo receber alguma esmola do apóstolo Pedro e de João. Mas mal ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Melhor que o ouro, melhor que a prata, é a palavra do Senhor que liberta e salva. Melhor que o ouro, melhor que a prata, é a salvação em Cristo Jesus. Esse mendigo estava querendo receber uma esmola, mas Deus falou: espera aí, eu tenho algo melhor para você do que o ouro e a prata. As pessoas, elas esperam receber qualquer coisa, mas muitas das vezes não espera receber a salvação em Cristo Jesus. Para você ver como o coração do ser humano é materialista. O coração do homem, ele é material. Porque se esse homem tivesse um coração espiritual, um coração voltado para Deus, ele ia pedir a salvação, ele ia pedir a libertação, e Deus ia dar a ele uma vida digna e uma vida diante dele, na presença dele, porque tudo que Deus quer para o homem e o ser humano é o homem e o ser humano na presença dele. Mas o homem e a mulher muitas das vezes não quer ficar na presença dele, prefere ficar na presença de muitos outros lugares, prefere ficar em tudo que é errado neste mundo, mas não quer ficar na presença de Deus. Prefere ficar em todas as coisas que este mundo oferece, todas as coisas que entretêm ele, ele quer ficar. Mas a presença de Deus, muitas das vezes, ele não quer a presença, ele quer às vezes as coisas passageiras deste mundo. A presença de Deus é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Talvez você já perdeu a presença de Deus, talvez você se afastou e a presença de Deus se foi, a presença do Espírito Santo se apagou na sua vida. Mas Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração neste dia de terça-feira, que se chama hoje. Deus, Ele quer tratar com a sua alma. Deus, Ele quer trazer você como trouxe o filho pródigo.
Jesus, ele trouxe aquele filho pródigo que se afastou do pai. Aquele filho pródigo pediu para o pai e falou: pai, me dá a herança, porque eu vou embora. E o pai, muito triste, deu a herança com muita dor no coração, mas não queria que o pai fosse embora, não queria que o filho fosse embora. Mas mesmo assim o pai cedeu a herança e deu para ele. O filho então pega aquela herança e sai para o mundo afora, gastando com um monte de porcaria, gastando com besteira, gastando com mulherada, gastando com zonas, gastando com bebedeiras, gastando com drogas. E ali foi se corrompendo cada vez mais no mundo. E a sua herança, os seus bens foi se perdendo. É isso que às vezes o ser humano quer. O ser humano quer trocar a presença de Deus com as coisas dessa terra. E sendo que a presença de Deus é melhor para a sua vida do que o ouro, do que a prata. Porque essas coisas são consequência. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Observai as aves do céu, que nem semeia e nem fia, mas o vosso Pai o alimenta. O que você está preocupado? Está preocupado em comer? Está preocupado em vestir uma roupa boa? Jesus tem muito mais que isso. Jesus quer encher você da presença dEle, quer encher você da unção dEle, quer encher você do Espírito Santo dEle, e as demais coisas Ele vai te dar depois. Primeiro a sua alma precisa ser tratada. A sua alma está cheia de angústia, a sua alma está gemendo, a sua alma está clamando por misericórdia, e você está buscando no lugar errado. Por isso que o salmista diz: elevo para os meus olhos para o monte, de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro não vem de A, não vem de B, não vem de C. O seu socorro vem da palavra do Senhor, que é poderosa para libertar e salvar o ser humano de toda a porcaria que esse mundo oferece. Vai ouvindo aí, porque tem mais. A palavra de Deus, ela vai ser pregada hoje, querendo o ser humano ou não querendo. Essa palavra vai ser pregada para que Deus possa tratar ao seu coração e à sua alma. E este homem então estendendo a mão, querendo receber algo da parte do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Quando ele olhou para Pedro, quando ele olhou para João, diz a Bíblia que os olhos deles ficaram fitados em Pedro e em João. E disse então Pedro, porém ele disse: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É o que Deus está querendo dizer para você hoje. Ele está dizendo para você: ó, melhor que o ouro e a prata é a presença dele na sua vida, para você levantar e andar. Aqui, esse homem ele estava paralítico fisicamente, mas quantos nos dias de hoje estão paralíticos espiritualmente, não conseguem mais andar com Deus, perdeu a sua força? Mas Jesus ele fala: eu sou a tua força. Salmo 27 fala: o Senhor é a minha força, a quem me receerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, nele não temerei. O exército pode se acampar em sua volta, mas aquele que tem Deus no coração, ele não vai temer. Hoje, o que mais nós vemos no mundo aí são guerras. A Ucrânia guerreando com a Rússia guerreando com a Ucrânia. Mas esses exércitos, perto do nosso Deus,
que é o Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra, esses exércitos não são nada comparado ao Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor, Ele é a tua força, Ele te fortalece, Ele te diz para você, ó, não temas, porque estou contigo, eu te fortaleço, eu te animo e te sustento com a minha destra fiel. E diz a Bíblia que esse homem então, tomando ele pela mão direita, levantou e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que palavra! Esse homem, na presença de Deus, depois que ele teve encontro com Deus, os pés dele se firmou no caminho de Cristo. Ele deu um salto para a salvação. E ele ficou tão alegre que ele correu para dentro do templo, na época, para testemunhar o que Jesus tinha feito na vida dele. Curou ele, levantou ele daquela situação que ele havia há muito tempo, porque ele estava naquela situação desde nascença. Desde que ele nasceu, ele estava naquela situação. Então você imagine, depois de tanto tempo, vem um homem cheio do Espírito Santo de Deus, vem um homem guiado por Deus chamado Pedro e João, que entra no templo para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus. É para falar com Deus. Muitas vezes as pessoas vão buscar Deus para fazer fofoca, para fazer fofoca do outro, para falar mal um do outro. Mas Jesus quer que você busque Ele em oração para se encher da presença dEle, não para fazer fofoca e falar mal do outro. Ela pegou uns produtos comigo já lá. E cheio. E Pedro então foi cheio do Espírito Santo. E quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi até aquele homem que estava coxo. E pela autoridade de Jesus Cristo, levantou ele e aquele homem saltou e ficou firme nos pés, pelos pés. É isso que Jesus quer que você fique firme nos caminhos dele. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as provações da vida. Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Jesus também fala, lá em Mateus 28, se não me engano, verso 28, ele fala, eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus não te esqueceu, Jesus não te abandonou, como não abandonou este homem, que estava coxo desde nascença. Jesus, ele nunca abandona ninguém. Quem abandona Jesus e Deus somos nós, por causa das provas e das lutas desse mundo. A Bíblia fala, pode uma mãe esquecer de um filho, ainda que ela venha te esquecer, o Senhor todavia não esquecerá de ti. Hoje é difícil uma mãe esquecer de um filho, não é? Mas tem mãe que esquece, tem mãe que joga o filho no lixo, tem mãe que joga o filho no mato. Isso aí você não pode chamar de mãe. Aí você pode dizer, mas talvez ela não estava em condições de cuidar. Sim, mas ela poderia entregar alguém para cuidar daquele filho. Ela não precisava jogar o filho dela no lixo ou no mato. Porque se ela não tem condições de cuidar, dá para quem pode, doa. Vai ali em algum lugar para cuidar daquela criança. Quantas pessoas, quantas mulheres têm vontade de ter filho e não consegue? Aí a mãe que tem ali a dádiva de ter filho, e às vezes joga o filho fora, joga o filho no latão como se fosse um objeto, um lixo. Isso é pecado, Deus abomina. Ou quando não joga o filho no lixo, aborta. Deus também abomina o aborto. Então Deus não esquece de ninguém. Assim como uma mãe cuida do seu filho,
ele também não vai esquecer dos seus. A verdadeira mãe não esquece do filho. Agora, a falsa mãe esquece. A falsa mãe, ela vai esquecer e vai jogar o filho no lixo. Agora, a verdadeira mãe não. A verdadeira mãe, ela vai cuidar do filho. Ainda que tenha passando dificuldade, ela vai buscar a Deus. Deus vai abençoar, vai dar recursos e ela vai cuidar do seu filho. Agora, não jogar o filho no lixo, isso é pecado. Deus abomina isso. Eu não tenho condições. Então, doa para alguém que pode cuidar de uma instituição, num lugar onde pode tratar de criança. Agora, não jogue o filho no lixo, porque senão você vai acertar as contas com o Deus Todo-Poderoso um dia. Então Deus não esquece do seu. Ele está dizendo para você, ó, eu não esqueci de você. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te tomo pela mão direita e te sustento com a minha destra fiel. É isso que Deus está dizendo. E esse homem que estava coxo foi sustentado por Deus. Foi Deus que colocou esse homem coxo de pé e firmou os pés dele. Foi Deus que firmou os pés desse homem que estava coxo desde nascença. Imagine que alegria. Você tanto tempo de cadeira de roda, de nascença, e de repente Deus ali usa um servo dele cheio do Espírito Santo, do poder e da autoridade, e faz aquela pessoa andar. A alegria daquele homem foi tamanha que não pode contar. E hoje, trazendo para os dias de hoje essa palavra, tem pessoas que estão paralíticas espiritualmente. Espiritualmente estão paralíticas. Não anda mais com Deus. Não quer saber mais de Deus. Quando você fala de Jesus para ela até xinga você. Ela escarnece de Deus. Ela fala mal de Deus. Ela quer até bater no pregador. O pregador, se não tomar cuidado, ele até apanha em praça pública. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Ainda que as pessoas não queiram. Porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando. O que está acontecendo no mundo aí não é brincadeira. Terremoto para tudo que é lado. Fome, peste, enfermidade, violência. Está no mundo todo. Não é só em Aguá. Antigamente as pessoas falavam assim. Lá no interior não tem nada disso. Hoje, até em zona rural, as pessoas estão morrendo assassinadas. Até em zona rural. Hoje você não tem mais sossego em lugar nenhum. Mas, enquanto você estiver com Deus, Deus ele cuida de você. E se você um dia morrer, você vai para a eternidade. O problema é morrer sem Jesus e ir para o inferno. E Deus ele quer firmar os seus passos no caminho dele, como firmou esse homem. Esse homem ele deu um salto, como diz aqui em Atos 3, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelo e se firmaram, e deu um salto e se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Olha, o homem saltou de alegria. Ele saltou, ele deu um salto de alegria, um salto para a salvação, e se firmou nos caminhos de Jesus Cristo. É isso que Deus quer, que o ser humano tenha essa consciência de que ele precisa se firmar no caminho de Deus, porque o mundo aí não está fácil. Se não tiver Deus, o ser humano dá um tiro na cabeça, morre sem Jesus e vai para o inferno, porque os suicidas não herdarão o reino de Deus. E às vezes até pastores
às vezes não se afirma com Deus e dá tiro na cabeça. Isso é triste, porque são pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não querem saber de Deus. Sabe que se não se arrepender, vai para o inferno, querendo ele ou não. É triste você saber disso. Ah, irmão, não fala de inferno não, fala só de céu. Ei, existe inferno e existe céu. Jesus falava mais do inferno do que dos céus. Você sabia? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem se preparar. Ela acha que entrar no céu é de qualquer maneira. E não é bem assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que se você não se arrepender dos seus pecados e não entregar a sua vida a Jesus e não se firmar no caminho dele até o fim da sua vida, o final é triste, o final é lago de fogo, aonde vai cair juntamente com o falso profeta, a besta, juntamente com o anticristo. Por isso que Deus quer firmar os seus pés, quer tirar você dessa posição paralítica espiritualmente, para você andar com Deus, andar até o fim da sua vida, porque os dias estão difíceis. Os dias estão cada vez ficando mais difíceis. Jesus mesmo falou que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas quando você está em Jesus Cristo, Jesus te dá força para você vencer. Jesus, ele te dá graça e unção do Espírito Santo dele para você seguir em frente, como deu para este homem que eu acabei de ler aqui. Estava paralítico desde nascença. O apóstolo Pedro olhou para ele, ele olhou para o apóstolo Pedro, pedindo, esperando receber uma esmola. E Pedro falou: ó, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A melhor coisa que o ser humano pode ter é a presença de Deus na vida dele. Salmo 51 fala que Davi falou assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Por que Davi falou isso? Para Deus não retirar o espírito dele na vida dele. Porque o dia que o ser humano, que o homem ficar sem o Espírito de Deus, ele está perdido. Acabou para ele. Às vezes você pode dizer assim: não, mas eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Eu não tenho Jesus, mas eu estou vivendo. Você está vivendo só de aparência. E a aparência passa. Você está vivo por causa dos seus órgãos. Os seus órgãos ainda estão vivos, mas a sua alma está morta. A sua alma está seca e precisa de Jesus, se você sabe disso. E essa é a história que às vezes as pessoas falam: eu tenho Deus desde que nasci. Isso aí é conversa furada. Porque diz o apóstolo João que quem tem Deus não vive pecando. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado justo, fiel, que nos purifica de todo pecado. Mas observe a palavra: filhinhos, não pequei. Se pecar, se houver algum vacilo, se houver algum tropeço, a pessoa, Jesus purifica ela de todo pecado. Então Jesus está aqui com a sua presença. Jesus está aqui para firmar os teus pés no caminho dele, como firmou este homem. E como firmou também o filho pródigo. Porque depois que o filho pródigo gastou a sua herança com porcarias desse mundo, diz a palavra que ele começou a passar fome e foi comer lavagem de porco
E quantos estão comendo lavagem do porco e não sabem? Quantos estão comendo as porcarias deste mundo, que esse mundo oferece e não sabe? Estão se afundando cada vez mais na lama do pecado e não quer saber de Deus. E acha que está abafando, e acha que está fazendo a coisa certa. Aí quando vai pregar para ele, sabe o que você ouve? Ah, você não manda de mim. Realmente, eu não mando de você. Mas existe um autor e consumidor da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Um dia, ele vai prestar conta com toda essa humanidade. Aí eu quero ver você falar na cara de Jesus, que Jesus não manda em você. Porque diz a Bíblia, que um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que só o Senhor é Deus. Hoje as pessoas faz o que quer. Hoje as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus, para Jesus. Aí vem com aquela história, ah, mas é o tempo da graça. É o tempo da graça, é o tempo da graça, é o tempo da graça. É o tempo da graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Não é porque é o tempo da graça que você vai fazer o que quiser aqui na terra. É o tempo da graça, mas não foi de graça. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. É o que mais houve aí, é o tempo da graça. Vamos fazer o que quiser. É o tempo da graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço na cruz. Jesus que tem encontro com você, através da palavra dele e de sua presença, como ele teve encontro com esse homem e com o filho pródigo. O filho pródigo, depois, continuando a história, ele começou a passar fome, foi comer bolota de porco. Aí diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele falou assim: na casa do meu pai eu tinha tantas coisas, tantos estão aqui perecendo de fome. Na casa do pai você tinha a alegria do Espírito Santo, você tinha a paz de Deus, você tinha a unção de Deus, você tinha a luta também, você tinha a aflição, mas você tinha o consolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é consolador, ele consola nos momentos tristes. O Espírito Santo consola nos momentos de dificuldade. As pessoas se enganam. Elas acham que se ela voltar para o mundo para fazer o que ela fazia antes, ela vai se alegrar mais. Pelo contrário, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro abismo. Hoje você está nesse abismo, amanhã você está no outro abismo, depois você está no outro abismo, e assim vai se afundando sem Jesus, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, e vai morrendo no pecado devagarinho, até não suportar mais e morrer, e vai para o inferno. Porque o diabo ele bate para ver a queda. Você acha que o diabo é brincadeira? O diabo não é brincadeira. Ele veio para roubar, matar, destruir. Então, as pessoas têm que entender que se você não se voltar para Deus, o diabo vai acabar com a sua vida e você não vai nem perceber. Então agora, aproveite enquanto é tempo. Enquanto você está vivendo ainda. Enquanto há esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Agora, quando você morre... Pastor, irmão, parabéns pelo trabalho, viu? Continue. Vocês morrem, igreja.
Eu, às vezes, quando eu vou congregar, eu vou na Assembleia de Belém. Na Belém eu tenho o Dardo, o pastor lá do Nações, conheço ele, também. Lá no Caldo. Às vezes Eu vou na Cidade. eu ia muito ali no Caminho do Sol, ali tem uma congregação do Belém. Não, do Belém. Aí teve umas vezes que eu ia ali na sede, ali perto da Fragone, mas assim, por enquanto, assim, quando eu vou congregar, agora por enquanto eu tô mais assim, Faz tempo pegando. que você vai na igreja? Desde 2003. Foi libertinho? Eu fui liberto da maconha, da bebida, meio. Já foi de família, casado? Não, já fui há muito tempo. Fui casado. Quantos anos tem? 43. É novo ainda, Deus preparou tudo isso. Amém, vai Deus. Na paz aí. Eu também eu gosto de evangelizar também, assim, pegar na rua. Orando no ciel, o céu. Quer oração? Pode orar. Pode orar? Você não é o quê? Alexandre, Ora no céu. Ora aí. o Senhor, No ciel. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está essa vida, Pai. O Senhor conhece o Pai de Deus. O Senhor sabe, Pai, a maneira, Pai, que ele se encontra. E sabe também o que ele necessita. O Senhor possa tocar na vida dele cada vez mais. Possa capacitá-lo, possa construir, Pai, de Deus, o Senhor possa usar ele na palavra do Senhor. O Senhor possa abençoar ele em todas as áreas da vida dele, na família, na saúde. Meu Pai abençoa toda a parentela dele e vai cuidando do Pai dele. Vai o Pai fazendo a sua obra. Em nome de Jesus Cristo, na sua fé. Deus abençoe, irmão. Bom trabalho, viu? Da paz do Senhor. É isso que Deus faz. Deus quer afirmar os pés no caminho dele. Como firmou os pés deste homem em Atos 3, que ele deu um salto para a salvação, um salto de alegria, porque Deus sustentou ele e fez ele voltar a andar. Deus quer fazer também você voltar a andar espiritualmente. Talvez você não está mais conseguindo andar com Deus, mas Jesus, Ele quer firmar os seus pés. E se estiver enfermo também, Jesus quer curar. Como curou este homem. Como levantou este homem. Como fez na vida daquele filho pródigo. Quando aquele filho pródigo percebeu que não havia mais saída para ele. Diz a Bíblia que ele lembrou do pai dele. Ele falou assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E o pai o recebeu de braços abertos. Qual é o pai que não vai receber o filho? O verdadeiro pai recebe o filho de braços abertos, como recebeu o filho pródigo. E o filho pródigo foi de encontro ao pai. Hoje, isso aí que eu acabei de contar é uma parábola do filho pródigo. O nosso Pai Celeste é o Criador dos céus e da terra. E Ele quer te abraçar e te fazer você voltar para a presença dEle, firmar os teus pés. Porque se você observar o texto, quando este homem paralítico se firmou e deu um salto, diz a palavra do Senhor que eles reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado na porta formosa do templo. Encheram-se de admiração e assombro, por isso lhe reconheceram. Diz que ele entrou com o apóstolo Pedro no templo da porta formosa para agradecer a Deus, para glorificar a Deus pela bênção, para agradecer a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E hoje, que tem de pessoas ingratas, pessoas que não conseguem dar graças a Deus, reclamam de tudo. Ah, o sol está quente demais, ou está frio demais, está chovendo demais, está isso, está tudo. Só reclama, mas não sabe dar graças a Deus por nada. Aí depois quer que as coisas andam, só murmura contra Deus, só sabe reclamar. E esse homem, ele deu um salto de alegria, voltou a andar fisicamente.
caso dele era fisicamente. E entrou com Pedro lá no templo para agradecer e dar glória a Deus. E todos que estavam ali admiraram de ver o poder de Deus na vida daquele homem que havia sido coxo desde nascença. É isso que Deus faz quando a pessoa reconhece que ela precisa mais da presença de Deus do que o ouro e a prata, porque melhor que o ouro e a prata é a presença de Jesus Cristo. Mas as pessoas estão buscando o contrário. Primeiro busca as coisas materiais, aí depois vai buscar a presença de Deus. Quer dizer, as coisas materiais têm mais valor do que Deus? As coisas materiais têm mais valor do que a presença de Deus para você? A presença de Deus tem que ser mais valiosa do que os bens materiais e do que o ouro e do que a prata. Aí o que aconteceu? Continuando também a passagem do filho pródigo. O pai falou assim para algum dos servos deles: vai lá e prepara um boi cevado. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Aí o irmão mais velho ficou com inveja. O irmão mais velho ficou com inveja do irmão mais novo. Porque o mais velho falou assim: pai, esse aí gastou toda a herança que o Senhor deu para ele em porcaria desse mundo. Eu que sempre estive com o Senhor, te ajudei, nunca te desobedeci. O Senhor nunca fez uma festa para mim, nunca matou um boi cevado para mim, nunca deu uma veste nova e nem um anel do meu dedo. Aí o pai falou assim: esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e agora foi achado. O irmão estava com inveja do irmão mais novo. A inveja mata. Você sabia que a inveja mata? A pior coisa que tem na face da terra é a inveja. A inveja queria matar esse irmão, o filho pródigo. Como matou lá em Gênesis, Abel e Caim ofereceram sacrifício a Deus. Mas Deus se agradou mais de Abel e de Caim não. Porque Caim fazia por interesse, Abel fazia por gratidão, por amor a Deus. E aí, Caim matou Abel por inveja. Está vendo como a inveja mata? A inveja mata. Mata emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, se não tomar cuidado. A inveja mata. E mata mesmo. Por isso você tem que se apegar com Deus para ficar livre dessas pragas de inveja. Por isso você tem que se apegar com Deus, para que essas pragas de inveja não venham cair sobre a sua vida. Não pensa você que essa pessoa às vezes que bate na sua costa é seu amigo. Mentira. Às vezes está te apunhalando pelas costas e você não sabe. Está sorrindo na sua frente e quando você vira as costas, está ali querendo te apunhalar por detrás. Porque está com inveja de você e você não sabe. Eu costumo dizer que amigo é só Jesus. Eu tenho colega. Amigo, só Jesus. Colega eu tenho. Aonde eu for eu tenho colega. Mas amigo, só Jesus Cristo. Colega você tem. Amigo é só Jesus. Colega você tem na faculdade, na escola, no trabalho. Mas amigo mesmo, de verdade, é só Jesus. Porque o ser humano é falho. O ser humano erra.
Então não devemos confiar no homem. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Aquele que confia no seu braço forte. E você também não pode confiar na sua própria força. Por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no próprio homem, você. Você acha, porque você tem uma faculdade, um estudo, um emprego bom, um salário bom, acha que você não precisa de Deus? Aí é que você precisa mesmo. Porque se Deus não te dá saúde, você não trabalha, você não levanta nem da cama. E hoje as pessoas só vão lembrar Deus na pior fase só quando está doente e às vezes quando está desempregado. Aí lembra de Deus. Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, cura eu. E Deus cura, e Deus abre porque Ele é misericordioso. Mas Deus não quer que você busque Ele somente na hora da dor. Tem que buscar Ele na alegria, na tristeza e na enfermidade também. Você acha que pregar o evangelho é brincadeira? Brincadeira é você brincar com o diabo e o diabo levar a sua alma para o inferno. As pessoas brincam, ficam em cima do muro, um pé no caminho de Deus e um pé no caminho do diabo. Ah, irmão, mas não está fácil. Mas Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus falou que o caminho dele é espinhoso, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Ah, meu irmão, a minha casa é só misericórdia. O meu marido é só misericórdia. A minha esposa é só misericórdia. Os meus filhos é só misericórdia. Então, aí que você tem que se afirmar com Deus. Para Deus alinhar a sua família e alinhar a sua vida com Ele. A gente tem que entender que sem Deus nós não é nada. Mas o ser humano reluta e reluta. Jesus está batendo no coração dela. Como diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quanto tempo Jesus está batendo no seu coração e o seu coração está fechado? Prefere os amigos, prefere as amigas, prefere as baladas, prefere os carnaval, prefere as festas mundanas, mas não quer saber nada com Deus. Mas Jesus está aqui hoje, através da sua palavra, porque Ele disse, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Alguns estão até pensando, esse cara é louco, está aí gritando aí com a Bíblia na mão. Aqui é cheio do Espírito Santo e cheio da autoridade de Deus para pregar a palavra. Aqui, a Bíblia fala que Deus fala na sua palavra, que Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Aqui não é loucura, aqui é Deus me dando uma oportunidade para mim e para você ouvir a palavra dEle, para você se voltar para Ele e para você se arrepender. Loucura é o homem ficar aí no mundo sem Deus, desperdiçando a sua vida com toda a porcaria deste mundo. Isso é loucura. Loucura é um jovem ficar aí por aí com uma arma na mão, matando, roubando e destruindo as famílias. Agora, ficar com uma Bíblia na mão, isso não é loucura. Isso é vida eterna que leva à salvação. Então eu quero ser louco, louco por Jesus Cristo. Porque essa loucura vai me levar à salvação e à vida eterna. Melhor que ser louco para fazer coisa errada. Essa loucura eu não quero.
Eu quero a loucura de Deus, que me leva à salvação e ao caminho e da vida eterna. Essa loucura que leva as pessoas na cadeia, à morte, às drogas, isso eu não quero. Eu quero a loucura de Deus, que leva à salvação. Hoje está tudo ao contrário. Hoje, o certo é o errado e o errado é o certo. É estranho ver um jovem aqui, né? Com a Bíblia na mão pregando. Poderia estar em qualquer outro lugar aí, mas estou aqui falando de Deus, que é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é você estar na presença de Deus. A melhor coisa que tem é o jovem com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus, seguindo o caminho de Jesus. Por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Você precisa da luz de Jesus no seu caminho, para Ele te guiar. Vai brincando aí, vai brincando aí a passos largos, para você ver onde você vai parar. Quantos homens aí que zombaram de Deus e morreram? Quantos homens que escarneceram de Deus aí e morreram? Não se arrependeram, zombaram de Deus, escarneceram de Deus e morreram. E não se arrependeram, como diz lá em Apocalipse, e não quiseram se converter por causa dos seus ídolos, seus demônios. Prefere adorar os ídolos, prefere adorar os ídolos de tudo. Prefere adorar homens, prefere adorar mulheres, cantores, jogadores de futebol, mas não quer adorar o verdadeiro Deus. E a sua vida cada vez mais passando sem Jesus, morrendo e indo para o inferno, e você não está nem sabendo. Teve um homem aí, o nome dele ele já morreu já, é John Lennon. John Lennon falou assim: eu serei maior que Jesus Cristo. Coitado dele. Foi uma fã obcecada por ele, lá na porta da casa dele, deu 3 tiros nele. Tá vendo? Vai escarnecer de Deus? As pessoas não querem saber de Deus e querem brincar com Deus e escarnecer de Deus. 3 tiros tomou no peito, por causa de uma fã obcecada por ele. O outro é Cazuza. Cazuza foi o outro também que morreu de AIDS, morreu podre. Cazuza olhou para o céu e falou: esse aqui é para tu, Senhor. Acendeu um coisa de maconha e soltou fumaça. Todo mundo sabe o fim dele, né? Morreu podre, de AIDS. Foi até para os Estados Unidos tentar ser curado. Sabe o que o médico falou para ele? Vai embora para o Brasil, você já morreu. Nem nos Estados Unidos ele conseguiu a cura. Não adianta brincar com Deus. Teve um outro aí também aí, Raul Seixas. Raul Seixas criou uma música aí dizendo: eu não sou esse pobre coitado que morreu na cruz. Falou que Jesus era um pobre coitado. Pobre coitado é ele, que morreu e não se arrependeu e está no inferno queimando. Outro é Tancredo Neves. Tancredo Neves falou assim que nem Deus ia tirar ele da presidência. Ele ganhou, mas não se assentou na cadeira da presidência. Deu um infarto e ele morreu. Não quer saber de Deus? Mas então também não escarnece de Deus. Não fale de Deus se você não quer saber de Deus. Fica quietinho, boca fechada, não entra mosquito.
Porque senão, o mesmo Deus que eu prego, Ele dá vida e também Ele mata. O Deus que dá vida, Ele também mata. Porque Ele falou, se o homem não se converter, a espada dele está desembainhada para todo ímpio que não se converter. É isso. Então você tem que buscar a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus você não vive. Sem a presença de Deus, o homem não consegue nem levantar da cama. Sem a presença de Deus você não consegue dar um passo sequer. Você não consegue dar um passo, nem dois passos, nem 3 passos, nem 5 passos. Você não consegue nem respirar sem a presença de Deus. Você está respirando agora aí? Agradeça a Deus. É o fôlego de Deus na sua vida. Porque Ele falou lá em Gênesis. Ele fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o seu espírito. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra tenha tocado no seu coração. Que essa semente do Evangelho venha germinar. E um dia venha dar fruto. Senhor meu Deus e meu Pai, eu faço essa oração agradecendo a Ti pela oportunidade. Que o Senhor venha visitar cada vida aqui em volta. Aqueles também que não gostaram, que também venha visitar. Que o Senhor venha abençoar todos que estão à minha volta. Venha curar, venha libertar. Venha dar o consolo. Venha tirar a tristeza da alma, a tristeza do coração. Venha repreender todo o mal. Repreende todos os demônios. Repreende toda obra de macumba, feitiçaria. Toda obra mandada. Tudo aquilo que o inimigo tenta destruir. Vai repreendendo por terra. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que está sentado no trono, onde os querubins e serafins diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tu és o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando e vai tratando com cada alma. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, que o Senhor venha trazer essas almas para os teus caminhos. Se tiver algum afastado, traga para o teu caminho. Se alguém se desviou do seu caminho, traga de volta. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. E glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. É sério, irmão. A palavra de Deus. Pastor, Obrigado. foi pregado. O Senhor permitiu vir aqui de novo aqui na Praça da Bandeira. O tema foi mais que o ouro e mais que a prata. Jesus, Ele me deu uma mensagem lá em Atos 3, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes não estão coxo fisicamente, paralítico fisicamente, mas estão espiritualmente, estão paralisadas, não estão mais no caminho do Senhor. E como diz o texto, Deus Ele quer firmar os pés das pessoas para que as pessoas fiquem no caminho dele, como firmou os pés desse homem, né? E é o que Deus quer tirar a pessoa, né, daquela situação espiritualmente paralítica e fazer ela voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Mas Jesus cura também, né? Jesus, Ele cura, Ele levanta, Ele faz maravilha. Aqui Deus levantou este homem fisicamente, ele era coxo, e Deus levantou ele, deu saúde para ele. Deus faz tudo isso também, porque Ele é poderoso. Mas a mensagem que Deus me deu foi para que as pessoas venham priorizar a presença dEle, né? Mais que o ouro e a prata, Deus tem a presença dEle. As demais coisas Deus acrescenta na nossa vida, né? Deus abençoe a todos e que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, ó, né? Ali tem umas lojas ali, tem algumas pessoas aqui na calçada.
Tem a Pernambucana ali na frente.